Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso papo vai ser sobre o queridinho da harmonização facial, o Botox. Então, vamos começar lá lembrando que toda semana eu posto um vídeo novo sobre o conteúdo de harmonização facial e o YouTube não te avisa. Então, ativa as notificações, ativa o sininho para vir as notificações sobre o vídeo novo, que senão o YouTube não vai te avisar. E já compartilha com a galera para avisar que tem vídeo novo no canal. Se inscreve para não ficar por fora. Vou contar tudinho sobre Botox para você. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter a ideia que Botox é o nome comercial da toxina botulínica. Então, a toxina botulínica é um medicamento que é classificado como um medicamento biológico, porque ele deriva de uma bactéria, que é o Clostridium botulinicum, que causa aquela doença que a gente conhece como botulismo, que é uma doença caracterizada pela rigidez muscular. Então, quem tem botulismo fica todo duro, paralisado. E a humanidade, né, os cientistas aprimoraram isso, deixando só a parte boa, né, da bactéria, que é o relaxamento muscular, para fazer o relaxamento muscular da musculatura. O Botox foi primeiramente, né, a toxina botulínica foi primeiramente idealizada para fins oftalmológicos. Então ele foi desenvolvido como um colírio para estrabismo, então para a pessoa que era vesga, né? Então ele era pingado no olho e rolava um relaxamento da musculatura que tracionava o globo ocular para dentro e o olho ficava no lugar. E daí começou a observar que as ruguinhas em volta do olho também não se formavam. Aí boom da indústria estética. Nossa, gente, mas se não tem ruga, o pessoal reclama tanto da ruga, vamos investir na ruga. Então, lá no final da década de 80, começo da década de 90, foi desenvolvida a primeira toxina botulínica para fins terapêuticos, para, né, consertar essa questão do estrabismo, e daí que viu-se esse ganho estético das ruguinhas em volta dos olhos. Então, a primeira coisa foi um colírio. Dito isso do colírio, começou a ver-se esse ganho estético e começou a testar a toxina botulínica tópica, né, passando para fins estéticos. Não deu certo. E aí começou a parte injetável, né, para fins estéticos, até ver qual dose que funcionava, que não funcionava e tudo mais. E aí começou a desenvolver-se várias cepas, né, como o Botox, ele vem de uma bactéria. Então, a gente vende cepas de bactérias. Então, cada laboratório... Então, hoje tem a Galderma, tem a Allergan tem outro, Prosigna, não lembro qual laboratório, a Merck tem outro, vários laboratórios têm a sua toxina e tem sua cepa de bactérias. Então, cada cepa de bactéria vai dar uma toxina botulínica, que não é idêntica, mas é muito parecida e dá um resultado muito parecido, né? Então a gente chama de Botox, que é o nome comercial, é como se fosse o Bombril, né? Que é a esponja de aço, mas não é correto. O correto é a toxina botulínica, o nome certo, toxina botulínica. Então, tem várias marcas comerciais que fazem a mesma coisa, né? Mas a gente chama popularmente de Botox. E o Botox, ele é usado para fins estéticos, em rugas, né, de expressões faciais. Então, testa, ruga de brava, olhos, a ruga nasal, sorriso gengival, o abaixador do ângulo oral, o queixo celulítico, contorno, pescoço, rugas do colo também a gente pode usar, tá? Para afinar o rosto, a gente pode usar para bruxismo, aqui a gente pode usar protocolo para enxaqueca tensional, a gente pode usar para sudorese intensa, couro cabeludo, palmas das mãos, axila. A gente pode usar também para acne inflamatória, aqui nessa região, rosácea, oleosidade da pele. Ela é usada também, a toxina botulínica, a partir dos 2 anos de idade para outros tipos de doenças, como paralisia. Tenta compensar a assimetria de um lado paralisado com o outro com a toxina botulínica. Então, por exemplo, quando a pessoa tem um lado do rosto paralisado e o outro não, tenta se compensar essa assimetria
relaxando o lado que é super tônico, né? Super que mexe mais, deixando ele um pouquinho hipotônico, né? Mais relaxado, para ficar mais parecido com o outro lado. E em outras coisas, por exemplo, quando a pessoa tem espasmos musculares, a criança tem espasmos musculares frequentes, então é usado toxina botulínica para isso. Então tem muitas aplicações de toxina botulínica que o público leigo não conhece, mas a toxina botulínica é usada muito como remédio mesmo, né? Então o SUS, o Sistema Único de Saúde, fornece toxina botulínica em casos em que a indicação é médica. Por exemplo, um caso de paralisia ou um caso, como eu disse, de espasmos musculares, onde há uma indicação médica que o paciente tem necessidade por questões de saúde, o SUS fornece aplicações de toxina botulínica. Mas vamos falar das ruguinhas. Começou-se lá na década de 90 a observar o fim das ruguinhas, mas começaram a aplicar demais, e daí o Botox parou de fazer efeito. Então eles desenvolveram um efeito vacina com esse Botox. Então o que a gente aprendeu? Por se tratar de um medicamento biológico, o nosso organismo vai produzir anticorpos para combater esse pedacinho da bactéria que entrou no nosso corpo. Então funciona exatamente igual uma vacina. Então aplica o Botox, o nosso organismo vai começar a produzir um exército para combater esse inimigo. O exército fica ali de prontidão. Como não acontece uma guerra, porque a gente não vai aplicar de novo, respeitando um limite de 3 meses, independente da finalidade, independente se eu vou aplicar lá no dedão do pé, eu não vou aplicar no mesmo corpo num limite de 3 meses, no intervalo de 3 meses, esse exército volta a dormir e aí eu posso fazer uma nova aplicação, porque o exército se desorganizou, então eu não vou ter esse efeito vacina. Agora, você concorda comigo que se eu aplicar e esse exército estiver lá de prontidão, a minha toxina vai bater nesse exército e não vai funcionar? Então era isso que na década entre 90 e os anos 2000, eles fizeram tanta aplicação de Botox que ocorreu muito efeito vacina. Deu o boom do efeito vacina e começou a ter muita resistência ao Botox. Então eles aprenderam o que não fazer. Então hoje em dia a gente sabe que a gente tem que respeitar, independente da finalidade que seja aplicada a toxina botulínica. Então eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, o que a gente tem indicação? Vamos fazer rugas da testa, bravo, pé de galinha, abaixador do ângulo oral e tal. Então ok, então esteja ciente, se você quiser fazer agora no verão para parar de suar na palma da mão, não pode fazer no intervalo mínimo de 3 meses, ok? Doutora, mas é para outro objetivo. Ok, mas o corpo é o mesmo, o exército que o teu corpo vai fazer é o mesmo. Então tem que respeitar esse intervalo, senão você vai criar uma resistência ao Botox, que ninguém quer, né? Eu quero que o meu Botox funcione até eu ficar bem velhinha. Importante, resistência ao Botox tem que ser respeitado o intervalo. Ponto 1. Outra coisa, para o Botox funcionar, ele é quantidade dependente. Então é muito importante que sejam colocadas as quantidades corretas para que ele funcione. Então não adianta nada essas promoções que a gente vê por aí, Botox, não sei quanto a região, eu vi esses dias 20 unidades, não sei quantos reais. Gente, não é necessariamente isso que funciona. Precisa ser colocada a quantidade correta para aquele músculo paralisar, né? Ou suavizar a expressão. Então, não é em você que vai ser 20 unidades, em você pode ser 20, na sua vizinha pode ser 27 e na vizinha da frente pode ser 32. Então, não existe uma receita de bolo. Então, é importante individualizar cada caso. Então, essas promoções que a gente vê, vem cá que dá tudo certo, não é bem assim. Segundo ponto, então não existe uma receita de bolo. Terceiro ponto, cada toxina vem com uma bula, porque é um medicamento. E na bula vem bem certinho como ele deve ser diluído. Então, se existe uma diluição preconizada pelo fabricante,
Sim, eu profissional preciso obedecer essa diluição. E a diluição, ela é feita baseada em estudos científicos para que haja uma correta quantidade de unidades a ser depositada na pele do paciente para que haja uma correta distribuição do produto e funcionamento da toxina. Então tem que cuidar, porque às vezes um frasquinho que é para dar para, digamos, 2, 3 pacientes, o pessoal faz hiperdiluição, ou seja, em vez de colocar lá 2 ml de soro, coloca 5 e fica uma dose para 3 pacientes, 5 pacientes e não dura nada. Também precisa de um profissional sério que faz a diluição correta e que não vai te enganar. Hoje em dia, preconiza-se, é mais moderno e mais aceitável esteticamente uma grande paralisação da ruga de Brava, uma paralisação média das rugas da testa e dos olhos e uma grande paralisação aqui, ó, das rugas dos abaixadores, do ângulo oral e do pescoço. Então, olha, eu tô com meu botox. Então, a minha ruga de Brava mexe pouco, ó, a minha testa mexe bem, os meus olhos mexem bem e o meu pescoço já mexe menos, tá? Por quê? Pra ficar de forma mais natural. Então, hoje em dia, o bonito é assim, mas não quer dizer que daqui 3 anos o bonito seja isso. Então, hoje em dia, a gente busca isso. Mas sempre tem o gosto pessoal do cliente, né? Então, com o Botox a gente consegue arquear um pouquinho o canto da sobrancelha, levantar um pouquinho o olhar, consegue dar essa abertura ao olhar, deixar o olhar um pouquinho mais sexy, tirar um pouquinho do peso da pálpebra superior, tirar aquele ar de cansaço e a gente consegue muitos resultados positivos com rugas que a gente chama de dinâmicas, são aquelas rugas de movimento, aquelas rugas estáticas que já estão marcadas quando a gente tá sem fazer careta nenhuma expressão, a ruga já existe, elas suavizam, mas não somem. Para isso a gente precisa associar outros tipos de tratamentos. Então acho que é isso, falei bastante, mas com certeza vocês têm mais dúvidas. E se você tá gostando do meu conteúdo, por favor, deixe seu like, manda pros seus amigos. E se você assistiu esse vídeo até o fim, comenta aqui embaixo, fim das rugas, que eu vou saber que você gostou. E se você tem alguma dúvida, também comenta aqui que eu respondo assim que possível, tá bom? Um beijo e obrigada!